As janelas de registro livre de mimeografia ou de EG têm as mesmas funcionalidades e diferem apenas na representação da sensibilidade da varredura, que na janela de mimeografia é representada em microvolts por divisão e milissegundos por divisão. Já na janela de EG, ela é representada em microvolts por milímetro de tela ou milímetros por segundo. Para criar essas janelas, na aba Janelas acrescente janela do tipo monitorização para monitorização de mimeografia ou de EG para monitorização do sinal de EG. Eu criei duas janelas aqui e veja que ao criar as janelas você tem as opções de selecionar as curvas que deseja ver representadas e também uma opção interessante para inspeção de descargas espontâneas é selecionar para gravação de período prévio quando você clica no botão de gravar. Dessa maneira, se você observa uma descarga espontânea, você tem um período, no caso eu configurei 5 segundos, de até 5 segundos para clicar no botão gravar, para recuperar e preservar aquelas descargas. Aqui eu gravei trens tipo A no modo de emulação e vou reproduzi-los. Eu fico com o dedo aqui pronto no botão gravar só para demonstrar isso. Então agora vai aparecer o trem tipo A repetitivo, que é bem fácil de identificar. E veja que eu estou clicando no botão gravar agora, quando já passou o trem. Mas se eu interromper a monitorização, eu vejo que o que ocorreu antes do clique do botão, até os 5 segundos anteriores, foi recuperado aqui na tela. E na janela de EG, outra opção interessante é você gravar automaticamente um padrão de atividade após uma estimulação. Por padrão, a janela de inspeção do sinal livre ele se destina a inspecionar descargas espontâneas. Mas, por exemplo, quando você faz estimulação em um strip, esse recurso de ativar a gravação após uma estimulação repetitiva é interessante para inspecionar por pós-descargas. Então aqui eu configurei para na janela de EG, caso um probe de estimulação bifásico a 50 Hz seja ativado, que se grave automaticamente 10 segundos após. Então deixa eu pausar esse som. Se eu nessa janela de EG, que aqui não tem sinal nenhum, é só emulação, se eu ativar o probe bifásico, note que a ativação do probe aparece aqui, eu programei para ele disparar por 2 segundos apenas. E vamos ver agora, ao parar a monitorização, ver o que ficou gravado. Então aqui veja, novamente, assim que eu ativei o probe, está marcado no registro de mimeografia, e o período após o probe foi gravado automaticamente. Um outro recurso das janelas de registro livre é a possibilidade de você desativar um canal pela janela. Então quando eu clico aqui, desmarco o canal, ele é substituído por uma isolinha. Então, caso você, aqui, essa janela você vai inspecionar se a qualidade do sinal está boa, e se o eletrodo sair, por exemplo, durante a cirurgia, você pode desativá-lo aqui. Note que quando você desativa o eletrodo nessa janela, se esse mesmo canal estiver presente em outras janelas, ele estará zerado também. Então, tenha atenção ao uso dessa função. Quando você desliga o canal aqui, você desliga o canal em todas as janelas onde ele está presente. E na janela de registro livre de mimeografia ou de EG, você também pode ajustar o limiar de rejeição ou gravação. Para isso, no modelo de teste, os canais nessas janelas devem ter marcado essa coluna aqui, limiar. Dessa maneira, digamos que esse canal M3 estivesse sendo usado para registro de potenciais somatos sensitivos. Eu posso visualmente estabelecer qual é o máximo de amplitude que será admitida para a promediação, ao inspecionar o canal visualmente. Se eu, por exemplo, aqui colocar isso muito estreito, eu vejo que em vários momentos a curva ultrapassa esse limite, e essa curva será rejeitada na janela de promediação. Se eu deixo uma margem livre, só quando o sinal oscila e ultrapassa esse limite é que ele será rejeitado. E um último recurso interessante, em algumas situações pode ser útil, é que você pode duplicar os canais em duas janelas com varreduras diferentes. Então, por exemplo, essa mesma janela de monitorização de biografia,
Eu posso duplicá-la, clicando em copiar, e dar o nome de varredura lenta. Eu terei duas janelas a princípio idênticas na tela, mas em uma delas eu posso ajustar a varredura para um período bastante longo, por exemplo. E essa aqui, uma varredura rápida, para inspecionar em detalhes o sinal.